com forte correção e acabou cedendo aí 2,90, né? Corrigiu até os 98.500 praticamente, na verdade a mínima da semana foi 98.401, e é o menor nível desde novembro de 2020. E voltou a trabalhar os 100 mil pontos, né, que é um nível super importante, e que se for rompido, como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, se for rompido, a gente tem justamente esse movimento de novembro de 2020, a abertura dessa mega barra. Então, a gente tem Ibovespa nos 94 mil pontos. E é também nesse ponto que ele, rompendo, confirma a reversão da tendência. O caminho para o Ibovespa é a abertura que é no de março de 2020. Então, a gente tem correção, né, até os 70 mil pontos mais uma vez, ele refaz esse vazio gráfico. Porque a gente tem aqui um pivô de baixa, né? E o suporte, porque ele já tem um movimento grande anterior, então a correção termina aqui, também com a projeção desse engolfo de baixa, né, formado em abril. Ele reverteu aqui no 120, né, que foi o começo do ano aqui com um forte movimento, por conta aí da alta das commodities, né? Mas a gente sabe, né, que o cheirinho de recessão está no horizonte e as commodities não gostam de recessão, né, que pode surgir agora com essa combinação, né, da pandemia, né, idas e vindas da pandemia, queda abrupta também dos preços do petróleo, né, o minério de ferro também não está nada bem, mediante, né, essas medidas aí dos bancos centrais, né, de aumentar as taxas. Então, há muita incerteza ainda. E aqui, por enquanto, a probabilidade é de mais correção. Então, o caminho aqui é os 94 mil pontos, né? As bolsas globais derreteram na quinta-feira, né, o que acabou deixando, né, aí para o Ibovespa, né, retornar do feriado aí com, né, seria o suficiente para ele retornar no feriado e acompanhar também o movimento. Na segunda-feira, não temos a bolsa, né, americana por conta do feriado, então provavelmente segunda-feira, né, a liquidez baixa, e como ele deixou sombra aqui, né, a mínima está nos 98, quer dizer, ele não voltou ainda nos 100 mil, não chegou a testar novamente, ele se aproximou. Então, o mais provável na segunda-feira é justamente ele voltar mais uma vez na mínima dessa semana, os 98.400, até definir. Ou ele vai reverter para voltar na abertura dessa mega barra, na abertura, né, da sexta-feira, ou ele vai dar continuidade, né, vai confirmar os 100 mil pontos. Então, ele deve ficar por aqui para na terça definir o movimento, né? Na segunda ele deve voltar a trabalhar a mínima dessa semana, os 98.400 pontos. Também na sexta-feira, né, os investidores precisaram processar o aumento dos combustíveis mais uma vez, do diesel e da gasolina, né? E iniciativa que foi recebida pelo governo como afronta, né, no momento em que eles pretendem, né, capitalizar o teto do ICMS sobre os combustíveis, né, como linha para auxiliar no controle dessa inflação. Mas também tem uma pontinha aí para reconquistar a popularidade, né? A gente sabe que é ano de eleição. Ou seja, está tudo muito complicado para o Brasil, ainda mais, né? Porque as incertezas nos âmbitos político e fiscal, principalmente, acabam fragilizando a moeda e também a bolsa. Então, foi o fogo cruzado, né, para a Petrobras. Então, aqui o Ibovespa provavelmente vai voltar na mínima da sexta-feira ainda, né, da semana, que a gente tem alguma sombra, né? Como o dia de menor liquidez pode não fazer muito movimento e deve definir na terça, né, para tentar voltar nessa abertura. A barra é muito grande, né? Buscar uma recuperação até definir aqui o movimento. Já o dólar, teve um forte avanço, né?
teve um salto aqui de mais de quase 2%, né, 97%, mas ele está chegando numa zona, né, importante, que ele está numa zona de 61,8, ainda tem essa longa sombra para testar, ou seja, esse pivô de alta ele só vai ser confirmado em 5,20. Confirmando esse 5,20, a gente tem retorno em 5,40. Então, qual que é a probabilidade aqui para o mini dólar, né? Ele testando a sombra, se não confirmar esse 5,20, ele pode refazer esse movimento aqui do início do ano, final de fevereiro e março. Ele pode lateralizar nesse intervalo até confirmar o movimento. Ou ele amplia os 5,40, ou ele reverte e volta a trabalhar abaixo dos R$ 5 mais uma vez. Ou seja, o que parece aqui é que ele está construindo, né, um movimento de reversão. Tudo vai depender do 5,20 ainda. Então, engatou o terceiro ganho semanal, com temores também sobre o Fed, né? Esse impulso foi da recente decisão do Fed de subir os juros, né, 0,75, e já deixou mais um aumento aí para a próxima reunião, de mesma magnitude também, né? E para o Brasil ficou os 13,25, né? Essa semana a gente não teve o boletim Focus, por conta da greve, né? E esse boletim é a principal pesquisa para as expectativas do mercado, né? Selic, o câmbio, inflação e atividade econômica. Nem o IBCBR também não saiu, pelo menos que eu tenha visto, não. Era para sair no início da semana. Então, né, o Copom foi a 13,25, aumentou meio ponto percentual, deixando a porta aberta também para um novo reajuste, né, em agosto. Então, provavelmente 13,75 na próxima reunião, mas ainda restam as dúvidas, né, sobre qual será o fim do ciclo de alta da Selic. Agora, do jeito que a coisa anda, está bem complicado, né? Querer não é poder, eles querem, mas não sei se vão conseguir, né? Porque a situação está se complicando cada vez mais. Então, essa semana, né, não tivemos aí as expectativas do câmbio, da inflação, nem da prévia do PIB, né, o IBCBR. Então, acaba trazendo aí, gerando transtorno, porque você não tem nenhum dado, né, para se basear. Além dos dados mensais também de inadimplência, né, que acaba interrompendo aí esses dados, né, as estatísticas monetárias de crédito, né, as estatísticas monetárias de crédito, né, que não são divulgadas desde abril, quando começou essa greve, e acaba implicando na falta de um termômetro, né, da saúde também de crédito do país, e acaba limitando a previsibilidade da atividade econômica. Mas é claro que o cenário não está nada favorável, então, sim, não precisa ser um mestre Jedi para saber o que pode acontecer, né, daqui para frente. Então, aqui o dólar, né, só vai confirmar no 5,20. Então, se ele não confirmar no teste dessa sombra, ele pode lateralizar aqui, né, até definir. Mas o que a gente vê aqui é que ele vai construindo, né, movimento de reversão e a possibilidade de voltar no 5,40, né? Grandes chances ainda dele voltar nesse nível. As bolsas aqui de Nova York, né, fecharam aqui sem uma tendência definida, né? Houve uma recuperação aqui das tecnológicas, né, mas a pressão foi no setor de energia. Ó, energia aqui ficou no vermelho, o Brent corrigiu forte, né, chegou a 6% de queda. Ó, recuperação de algumas das tecnológicas, né, mas algumas da com queda, a Oracle. Aqui também uma recuperação, né, mas boa parte dos papéis também em queda. Healthcare, né, bancos, varejo também bem ruim, né, a Costco, Walmart, Home Depot.
P&G também. E o setor aqui foi para o setor de energia. Mas, né, sem uma tendência definida, né? Teve um certo alívio, né, também porque corrigiu forte na quinta-feira, após o aperto agressivo aí do Fed, mas recuperação parcial por enquanto, né, foi concentrado mais no setor de tecnologia. E o que limitou o movimento aqui foi o setor de energia. A inflação continua forçando muitos bancos centrais a se tornarem mais agressivos, né? E eu acredito que não, assim, como o Copom tem essa vontade, né, de fechar o ciclo, eu não sei, né? Sinceramente, não sei, porque quanto mais eles aumentam os juros, né, mais levará a desacelerações significativas, né, para a respectiva economia. Né? E para o Brasil já está bem complicado e pode piorar. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui no desempenho de algumas ações. Né? A principal pressão ontem foi de Petrobras, né? Agora o fogo cruzado, nova interferência política, né? E essas incertezas, né? Justamente com essas interferências, acabam pressionando mais aqui, né? Acabam piorando o cenário e aumentando a pressão vendedora, né, para o papel. Então, aqui, Petrobras, eu até mostrei uma entrada, entretanto, né, ela parou antes dos 26. Eu ia levar até a faixa dos 25,75, ou seja, um falso rompimento do número inteiro. Porque aqui, ela acabou fazendo suporte, reagindo nos 26,50, que era o movimento aqui mais provável para a Petrobras, né, já tinha mostrado em análise anterior, perdendo os 29, que era o principal suporte até então, ela ia refazer aqui esse movimento. Voltar para essas sombras, né, a faixa dos 26,50. Porque a gente já tem pressão compradora aqui no movimento anterior, né, inclusive no início do ano. Vendo que entrou mais pressão de compra. Agora, o primeiro ponto de retorno para ela, né, é a faixa dos 28, porque a barra é muito grande. Agora, 29 e o gap vão limitar um pouco esse movimento numa primeira tentativa. Então, ela vem para os 28, volta a trabalhar a sombra até definir. Mas aqui, a situação vai piorar se ela perder os 25. A gente pode ver na semana, né? 25 é o principal suporte agora, porque na semana o movimento ainda é de alta, né? E no mês também, principalmente porque ela já está aqui no limite desse canal, né? Então ela não rompeu esse aqui para renovar a máxima, né? Os 32 ou rejeição forte. E aqui a gente já tem um engolfo de baixa de maio. Mas aí ela só vai confirmar nesses 25, né? Maior correção. Rompendo os 25, a gente tem caminho até os 22 para a Petrobras. Aqui o sinal ainda é de alta, né? Ó, em 9 meses a gente tem forte movimento. E aí a faixa dos 22, né, que tem essa longa sombra aqui do ano de 2008, então, primeiro suporte vai ser aqui, perdendo os 25. Próximo nível de suporte, né, perdendo os 25, tem a faixa dos 22, o que acabou levando, né, o Ibovespa de volta aí para os 5 dígitos, ou seja, os 98.400 pontos, nível não visto desde novembro, né, 2020, que foi o primeiro ano aí da pandemia, né? Então, Petrobras foi dia fraco para minério de ferro e para o petróleo também. Então, vamos olhar Vale.
Bom, Vale voltou a trabalhar o 38,2 do FIBO traçado aqui, ou seja, os R$ 81. Entretanto, ela acabou perdendo, né, com esse gap aqui, voltou do feriado, mas porque na quinta as ADRs estavam derretendo também, Petrobras, Vale e Itaú. Então, ela acabou voltando aqui para a faixa dos 76, ela fez 76,11. Mas aqui, vamos falar assim, a desgraça de Vale é a faixa dos 74,50 ainda. Está aqui o principal suporte. Então, por enquanto, a maior probabilidade para Vale é um micro pivô aqui de baixa. Micro por quê? Porque aí ela volta, ela refaz esse movimento até os 60 outra vez. O ponto de reversão dela foi aqui, né, no 65. A zona de compra é que está aqui nos R$ 60 ainda. Então, ela perdendo esses 74,50, a gente tem caminho até os R$ 65. Ela só vai refazer esse movimento anterior se ela voltar a superar 88, que é a principal resistência que ela tem aqui. Então, mesmo que ela venha de 74 e busque uma recuperação, que é o 38,2, é voltar para esses R$ 80, ainda assim a maior probabilidade é dela perder o nível. E aqui ela confirma o 38,2 também. Então, aqui, a gente pode ver no diário. Para a próxima semana, no início da semana, como a gente já tem um movimento aqui, deixa eu botar numa hora, melhor. Ó, como a barra é muito grande, o que pode acontecer na segunda-feira? Ela voltar a trabalhar os 78, sem fechar gap. Não acredito que ela feche o gap, não. Ela vai voltar na abertura de sexta-feira, no máximo. Porque o OBV também, olha, ele continua confirmando aí, ele confirma a continuação do movimento prévio. Então, agora a possibilidade para Vale é, se romper 74,50, caminha 65. Então, no mês, né, que é também a mínima, né, de maio, então vai trabalhar essa longa sombra aqui. E uma coisa que eu sempre comento, quando a gente tem um movimento anterior forte, que neste caso aqui foi abril, no movimento seguinte, quando me aparece um candle de longa sombra, isso me dá o sinal de continuação. Agora, né, é claro que aqui ela está numa zona importante, ela vai precisar confirmar esse 74,50. Confirmando 74,50, a gente tem um caminho aqui, ó, para novembro de 2021. E é aqui que ela define a reversão, porque ela vai refazer o vazio gráfico que está aqui. Ó, estão vendo muita rejeição aqui? Nos R$ 90, onde ela tentou voltar. E ela, como as sombras estão expostas, ela ainda vai voltar nesses níveis aqui. Mas antes dela voltar nesses níveis, ela vai corrigir mais também, que é os R$ 60. Está na cara aqui. Gente, enquanto houver sombra exposta, enquanto não aparecer um candle para neutralizar, fechar essa sombra, vai ter mais um teste naquele nível, naquela faixa. Isso pode deixar anotado porque é algo que acontece. É como se fosse um imã, assim como zonas de gap. A gente tem zonas de gap também funcionam como imã, porque os locais onde os gaps começam ou terminam, né, eles são pontos potenciais importantes, porque representa ali, né, uma força, uma potencial força ali que ocorreu naquele nível. Então, aqui aconteceu aonde? Na faixa de 82, houve uma forte pressão vendedora que acabou pulando aquele nível, saindo ali daquele nível, né, fugindo daquele patamar. Então, eles têm o potencial de se tornarem níveis importantes, né, de suporte ou de resistência. E ali também eles têm o poder de reverter a tendência, né, no curto prazo. Nesse caso aqui, para a próxima semana,
o início, para mim, né, ela vai, no máximo, voltar a tentar a abertura de sexta-feira, mas sem fechar esse gap. Sem fechar o gap aí. Já na segunda-feira, não acredito. O movimento está bem fraco aqui. Ou enquanto tiver aquelas longas sombras, onde tiver longa sombra, tiver barra muito grande, cuidado, né? Aguarda o teste na abertura dessa barra grande, aguarda o teste nessa longa sombra. E cuidado com zonas de gap também. São pontos, né, que funcionam como ímãs. Acaba atraindo o preço para aquele nível mais uma vez. Então, vale, o caminho é esse, né? Perdendo 74,50, a gente tem vale de volta nos 60, né? 65 ali. Mas a zona de compra ainda está aqui embaixo, né? Para refazer aqui o retorno à média. Não é a média o ponto mais importante, é a faixa de preço. Vou olhar a GBR. Então, a Selic, né? Copom a 13,25, meio ponto percentual. Combinada também com o aumento nas taxas de juros para os Estados Unidos. Nós tivemos Inglaterra também, ficou em 0,25, né? Foi menos agressivo. Suíça também, em anos, né, não mexia nas taxas de juros, aumentou meio ponto de cara. Também azedou o clima na quinta-feira. Então, por si só, isso já favoreceu a cautela, né, dos investidores, minando também o apetite ao risco. Então, esse mal-estar quanto à extensão, né, ainda incerto, da elevação dos custos de crédito ao redor do mundo, né, por um lado, a inflação ainda pressionada, né, e por outro, também, né, a dúvida quanto ao fôlego da retomada econômica, acende o sinal de que a recessão está próxima. Né? E isso é uma coisa, gente, que nós já vivenciamos em outras épocas, né? E não vai ser a primeira nem a última também. Desde que mundo é mundo, acontece. Né? GGBR, né? Na última análise que eu mostrei, ela voltou a rejeitar aqui os R$ 30, então rejeitou com forte movimento, né? Um gap de exaustão, 8,71. Nessa última semana, foram mais 14,93 de queda, né? Porque rompendo os 25, teste aqui dessa longa sombra, então há mais movimento ainda para a GBR, o principal suporte está em 22, a gente ainda tem GBR aqui. Olha, numa hora, né, ela parou aqui em 23,50, a gente tem uma barra muito grande. Entretanto, né, não entrou muita pressão de compra aqui próximo aos 23. Se ela superar os 23,50, né, no máximo, ela volta aqui aos 24. Uma pequena recuperação. Porque o que a gente vê aqui ainda é muita pressão vendedora. Então, o movimento dela pode continuar até 22. Mercados globais, eles seguem precificando o cenário, né, dessa elevação da taxa de juros, aversão ao risco. Portanto, né, podem haver mais dias desfavoráveis aí para o petróleo ainda, para o minério de ferro. A situação na China também não está nada boa, que acaba pesando também para as siderúrgicas, né? Então, o GGBR pode continuar o movimento. O repique aqui vai ser muito pequeno. Pelo que a gente vê aqui, no máximo 24, ó. Vendo aqui que entrou uma pressão de compra, né, essa divergência aqui pode ser escondida, porque o que está sinalizando aqui por enquanto é continuação. Mas se houver recuperação, no máximo até 24. Não vejo de GBR além disso. Porque olha, tem vários gaps aqui de medida para continuar o movimento prévio. Então, a força ainda é vendedora. Semana e no mês. Aqui é o principal suporte para a GBR, os 22, porque se perder, né, a gente tem GBR, movimento aqui de 2020, nessas sombras.
Então, a gente tem GGBR até a faixa dos 18 ainda. Próximo suporte aqui. Ela já vem rejeitando esses níveis desde o início do ano. Em 9 meses, né, muita rejeição aqui nos 30, mas essa longa sombra aqui de 2008 está atuando aqui, né, como uma proteção. Então, portanto, vai limitar ainda as quedas. Agora, a gente ainda tem movimento até 22. Se romper, se confirmar os 22, caminha 18 para a GGBR. Não está nada favorável o cenário. Para ninguém, para ninguém. Então, no Brasil, né, a cultura, vamos dizer assim, é só de compra, né? Parece que a maioria só sabe ver compra. Quando há um cenário assim, desfavorável, porque quem faz day trade está andando e cagando, né? Tanto faz se sobe, se cai, não importa. Não importa, o que importa é você aproveitar, né, surfar a onda. Agora, para aqueles que só sabem olhar compra, né, e é tanta gente também, né, que já tem aí anos de mercado que eu vejo, gente, sinceramente, ver as ações derretendo e a pessoa continua falando para comprar. É claro, né, que a gente tem que ver, procurar um ponto de compra, né, justamente quando há essa sangria. Só que, por enquanto, né, não está dando sinal nenhum. O sinal que está dando é de continuação. E mesmo que ocorra aqui um repique, ele vai ser muito limitado, né? Pelo que a gente vê nos gráficos. Os gráficos estão mostrando aí continuação ainda. Então, entrar com uma compra, né, vai ser muito, muito limitado aqui o movimento, muito apertado. CSNA3, já entrou mais pressão de compra aqui na sexta-feira, 16h50, né? Tô vendo aqui longa sombra, mas ainda assim, né? Provavelmente volta a testar essa sombra, ou seja, a mínima da semana, até confirmar a reversão para voltar a trabalhar o gap. Porque aqui, né, o caminho é 18 no máximo para mais um repique. A gente vê que CSNA3, os repiques são muito pequenos. E olha, aqui, entre 14 e 15, ela tentou uma reversão, mas ela fez aqui foi a continuar. Então, está bem complicado aqui o movimento também. Complicado. Né? A sangria provavelmente vai continuar. A zona de compra que a gente tem aqui para a CSN é a faixa dos R$15 ainda. Então, qual que é a maior probabilidade para o papel? Renovar a mínima até conseguir maior recuperação. A primeira zona importante de resistência é 22,50, porque é aqui que a gente tem a confirmação do 38,2. Então, é aqui que ela vai reverter o movimento para voltar nesse nível de fibra. A zona de compra ainda está aqui embaixo, nos 15. Então, ela pode continuar renovando. Além disso, olha, a gente ainda tem um vazio gráfico para ela. Ela já está na mínima do mês anterior. Por isso entrou a pressão de compra. Então, mesmo que haja uma recuperação, a gente tem essa longa sombra que também atua como resistência. E essa daqui. Portanto, né, para mim, CSNA3 não vai passar dos R$18 agora. Mesmo que ela volte a trabalhar esses níveis, não passa agora, não confirma. Sombra ainda limita aqui movimento. O mais provável é ela continuar renovando essa mínima. Agora, aqui a gente tem os 15, porque também a gente tem esses topos aqui de 2019, então que pode travar no primeiro momento, para ela começar a buscar recuperação. Mas para mim vai ficar limitado nesses 18. E o que a gente tem aqui, maior possibilidade, barra ignorável, e ela continuar. E fazer um vazio, e aí a gente tem até os R$11 movimento aqui para CSNA. Agora o suporte está em 15, né? Mais importante. Ó. Estão vendo a alongação disposta?
papel ainda vai voltar nesses níveis aqui. Vai voltar nesses níveis. Portanto, a maior possibilidade é dela continuar renovando essa mínima. A gente tem aqui o movimento de 2020, a mínima, né? Muito papel já voltou, já perdeu essa mínima. Há papéis que ainda não voltaram lá, como o CSNA3. Só que, num primeiro momento, essa sombra vai atuar como suporte, porque a gente já tem também essa daqui de 2008. Então, perdendo os 15, o máximo que ela vai corrigir é 11. Porque aí começa a entrar a pressão de compra para tentar jogá-la para cá novamente. É claro, né, que a próxima resistência importante está aqui, nesse nível. Então, não adianta você vir com essa conversa de que tá barato demais, está descontado demais. E aí? Quem é que tem a certeza disso que vai formar fundos, caçadores de fundo de topo, justamente naquele nível? É só porque você acha que está descontado demais. Não está, no mercado financeiro não tem essa, não. Cada momento aqui é único, né? Seja na uma hora, seja no dia, seja no mês, tudo pode virar de uma hora para outra. E as condições que a gente tem não são nada favoráveis, portanto, tem que ter muito cuidado aí com essas convicções ou convicções alheias que você costuma ouvir aí muito na internet, né, dos especialistas, né? Especialistas está cheio. Vamos olhar os em Minas, que tem um tempinho também que eu não olho. Bom, os em Minas voltou aos R$9, que era mais provável, né? Olha o OBV confirmando aí continuação, inclusive rompendo, aliás, não rompeu ainda, né? Apesar dela ter fechado abaixo, fechado aqui no 8,77, eu preciso de mais um candle para confirmar esse rompimento. Portanto, o que a gente tem aqui para os em Minas? Entrou pressão de compra antes dos 8,50. Isso quer dizer que ela provavelmente vai continuar movimento. Por enquanto, é voltar nos 9. Por enquanto, é voltar nos R$9. Tem forte continuação aqui com o ABV. Então, na semana, ó, micro pivô de baixa aqui nos 12. Micro porque, como ela já tem um movimento grande anteriormente, ela confirmando o nível, né, ela tem mais uma correção aqui para fazer. Não vai ser tão grande, né, porque ela já tem um movimento grande anterior. Então, é como se ela fosse terminar o movimento. E a probabilidade dela refazer isso aqui ainda. Ou seja, a gente tem movimento agora para os Minas até os R$7. Olha a continuação na semana também. No mês, né? Tem um grande vazio aqui. Só que o suporte mais importante nem está em 7, é 6, que a gente tem sombra aqui, ó. Estão vendo esse movimento aqui de 2018, setembro, e agosto de 2019. É um nível que ela já fez suporte anteriormente também, ó, em 2013. Então, aqui o caminho não é R$7, é 6,50. É o mais certo aqui para ela. Confirmando os 9. Está vazio aqui, ó. Movimento que ela pode continuar. Março de 2020 já está aqui para baixo. A mínima está em 3,30. Então, batendo aqui, é onde ela volta a trabalhar. Tá vendo que ela até acumulou aqui nesse intervalo, né? Entre junho de 2018 e agosto de 2020. Ela só confirmou em outubro. Ela demorou a sair daqui. Porque ela renovou o mínimo em março, né? Ela rompeu em março, e aí voltou em julho e só confirmou em outubro, já quase no fim do ano. Em 9 meses, né? Olha, a longa sombra de março, de janeiro de 2020. Mas num primeiro movimento, a sombra vai atuar como suporte. Então, rompendo os 9, o caminho é 6,50, ela vai fazer suporte aqui. Estão vendo o movimento anterior? Também entrou pressão compradora. Para quê? Para ela buscar mais uma recuperação. E se ela não confirmar mais os 10, na verdade, R$11, que vai ser a zona mais importante. Deixa eu botar aqui, tirar essas linhas.
porque eu falando, né, e marcando fica mais fácil de se visualizar, de ter uma ideia. Aqui, né, no que entrar a pressão de compra nesse 6,50, ela voltar a trabalhar essa longa sombra, janeiro de 2018, né? Ou seja, se ela voltar a superar esses R$ 11, a gente volta para essas sombras, mas se não, é onde ela vem testar, acabar de testar essa sombra, e aí a gente tem a mínima, né, de 2020, R$ 3,30. Se não, ainda é de alta, né? O mês ainda não confirmou. Ela confirma maior movimento se houver mais um candle aqui para confirmar o rompimento dos R$ 9, que a gente ainda não tem. Então, aqui agora ela vai buscar recuperação, por enquanto. Bom, outro papel que eu mostrei na semana, né, que é a TASA. Né? Inclusive, deixaram nos comentários lá, né, porque quando a TASA estava nos 18, e aí, o que você acha, o que você não acha? Gente, eu não acho nada. O que o gráfico está me mostrando é que o papel vai continuar. Né? Estão vendo aqui o OBV? Continuação forte. Agora aqui, a gente tem os 17, entrou pressão de compra ontem, né? A gente pode ver aqui nos 5 minutos. A gente tinha zona importante aqui nos 17,20, foi o que ela tentou voltar, uma zona mensal, mas ela acabou, né? Ela voltou do feriado com mais um gap, porque o último teste dela, né, foi antes dos 18, 17,91, que foi a mínima da semana anterior. Então, até comentei para essa pessoa, provavelmente ela vai parar ali, porque é a zona de força, além do número inteiro. Uma particularidade que tem um papel é de que ele tem muitos gaps durante a sessão, há muitos gaps. Então, sempre que ele tem um movimento, o papel faz um movimento com gap, é costume voltar para fechar. Mas a gente vê vários gaps aqui em aberto. E a continuação. Qual que é o caminho para Taurus? Né? 13,50. Ou seja, já tem os 14 antes, que é a mínima de 2020. 2020 não. 2021. Né? Aqui os R$ 14. Para mim, né, ela ainda tem muito mais aqui para corrigir, porque a gente tem barra grande. Né? Inclusive essa daqui de 2012, está nos 14. E o movimento aqui que ela fez, esse último fractal, né, onde ela confirmou os 10, porque ainda tinha que longa sombra, é muito pequeno. É irrisório. A gente vê ali pelo histograma. Então, o caminho para ela é 13,50 agora. É refazer esse vazio que está aqui. Está logo ali, né? Ela deixou aqui um engolfo de baixo em maio, né? Está confirmando ele. Na verdade, né, a principal suporte dela aqui não é o 20, é o 18. Por conta dessas sombras aqui, zona de gap, barra grande, mas ela está confirmando. E ó, o vazio que está aqui. Então, ainda tem mais correção para Taurus até ela começar a buscar recuperação. Que eu até projetei aqui esse movimento, e a gente tem o 100% dele em R$16,04. E o 61,8, próximo nível, 16,73. 13,73. Então, para mim, ela vai continuar. O repique que ela fizer aqui vai ser muito pequeno. Para mim, vai ficar nesses 18 limites da recuperação. Né? Porque quando eu comecei a falar do papel, quando começou aí o burburinho, que Taurus vai pagar os dividendos, Taurus vai, né? É um foguete, vai por R$ 50 Cara, aonde? Aonde? Porque chega aqui nos 25, já de muito tempo, né, o papel leva uma cacetada. E sempre que chega nos 25, o dia seguinte é com gap. E começaram a falar um monte de coisa nos comentários, né, que eu não sabia nada, que eu não sabia de nada, que era melhor criar um perfil de culinária, que blá, blá, blá. Gente, olha aí, ó. Aí isso concretizando. Quer dizer, se você souber interpretar o gráfico, está meio caminho andado. Porque aqui já está tudo descontado.
Então, ele te dá todas as informações necessárias. Você sabendo interpretar, pronto. Já tem meio caminho andado aí. Porque a interpretação você saber a interpretar o gráfico é tudo, né? Tá a caminho do sucesso. Para você ter um bom desempenho, né? Melhorar sua performance, alcançar a consistência também. Outro papel que eu mostrei, VEG, né? Inclusive, no dia que eu mostrei uma análise nessa semana, uma pessoa veio dizer para mim que minha análise estava errada, que eu tinha que analisar melhor, porque havia muito suporte em 23,70. Há tanto suporte, gente, que ó, ela voltou do feriado com puta gap. E, pelo que a gente vê com o OBV, vai continuar, porque o caminho para ela agora é R$20. Eu entrei com uma venda ontem, que eu até mostrei no Twitter, né, para ficar aqui nos 22,70, porque aqui numa hora ela abriu com um padrão negativo, um rendimento justamente na faixa dos 23,50. E até então a gente tinha isso aqui como forte suporte, né? Mas aqui muita resistência ainda. Então ela teria que superar esse nível outra vez para confirmar a reversão. E estava aqui, ó, e ela confirmou. Então, a projeção do padrão me dava os 22,70, mas ela parou antes, né, com 22,80. Então, está aqui, continuação para a VEG, né? E a continuação dela é R$20, né? É o nível aqui de FIBO e que também, né, foi o ponto de reversão dela em 2020, que ela confirmou em junho. Então, o próximo suporte para ela é R$20, para voltar a trabalhar, buscar uma recuperação e voltar nos 26, zona importante que a gente tem aqui. Agora, se ela não superar, o caminho é 2020. Caminho é R$12 para a VEG. E aí ele veio falar que eu estava errada, né, que suporte forte em 23,70. Aonde, né, está aqui o suporte? Inclusive agora, né, com esse cheirinho de recessão no horizonte, nenhum suporte é forte o bastante. Pelo que a gente está vendo aí, está rompendo tudo e mais um pouco e vem sempre com gap. Então tá aqui, ó. Continuação ainda para a VEG, que ela pode tentar uma recuperação, mas ainda assim, no máximo, estourando 23,50, porque essa sombra aqui vai limitar a recuperação. Então, o que eu tenho aqui, para mim, vai continuar, né? Inclusive porque aqui em 25, além de número inteiro, a gente tem a média de 200, ó. Continuação para a semana também. Em 9 meses, né, a gente tem aqui uma sombra uma barra muito grande, né, que foi de janeiro. Portanto, o primeiro movimento 20, recupera e se não ampliar, é a mínima do ano. Então, o caminho para ela é R$12.